aí o meu abraço, o meu afeto, que todos sintam a minha alegria, a minha imensa gratidão em estar com vocês, em vocês alimentarem meu coração e nós nos alimentarmos reciprocamente em mais essa manhã de hoje. Com nossos corações abertos, com muito amor, e possamos juntos, com esse sentimento de alegria, de gratidão, formarmos um único campo vibratório energético, formando esse campo de energia, de amor, de agradecimento, onde possamos dar sintonia através da nossa atmosfera psíquica com o nosso desejo imenso, a nossa luta de nos tornarmos espíritos melhores, de todo dia, a cada instante, nós conseguirmos trabalhar no nosso íntimo, com os impulsos, com as vontades, com os desejos, que insistem em fazer parte ainda das nossas criações mentais. Que a cada dia possamos nos renovar, a cada dia possamos trabalhar arduamente no nosso íntimo, lutando para essa transformação. E para tal, requer de nós todos esforço e dedicação. E nós nos encontramos, estamos juntos para que, compartilhando esses desejos, esses propósitos, possamos uns incentivar aos outros nessa caminhada. E sempre, quando nós iniciamos o nosso encontro, o nosso coração, ainda tão necessitado, tão carente, tão vulnerável ainda, busca o coração magnânimo do nosso Mestre Jesus, o modelo, o guia, o farol das nossas vidas, o referencial que deve fazer parte da nossa vida diária, onde tudo que formos fazer, as decisões que iremos tomar, as escolhas que muitas vezes ficam em dúvida, que caminho, de que forma fazer. Busquemos sempre, amados, os esclarecimentos, os exemplos, as recomendações do nosso amado Mestre. Ele aqui conosco reencarnou, ombreou conosco todas as provas, todas as dificuldades, a nossa condição evolutiva da nossa escola planetária, de um mundo de provas, expiação e reparação, e que já brilha o sol da manhã da regeneração da nossa escola planetária. Mas, amados, essa regeneração será possível e ocorrerá somente na intimidade dos corações. E eu só posso regenerar a minha intimidade, os meus sentimentos. Então, amados, enquanto um de nós ainda não tivermos pautado nas nossas ações as vibrações, as energias do amor, da justiça e da misericórdia e da caridade, o planeta não estará regenerado. Então, os nossos encontros nessas manhãs são para que cada dia clareiem nossas consciências, para que a cada dia nos ligamos, nos sintonizemos com o propósito divino para todos nós, que é a angelitude. Ainda no estado evolutivo da nossa escola planetária, como humanidade, e nesse mundo de provas, então, amados, todo dia, a todo instante, estaremos a essas provas. E essas manhãs são para que nós possamos
receber amparo e auxílio mais ostensivo, ajudando-nos para que possamos dar conta, para que possamos ser perseverantes, para que possamos ser dedicados no caminho que agora desejamos tanto seguir. E, como sempre, repetimos, né? De tantos exemplos de recomendações de Jesus, sempre vem em nossas mentes aquela: nem só de pão vive o homem, mas do alimento da alma, do alimento do espírito, do alimento do princípio inteligente que todos nós somos, que é os nossos pensamentos. Amados, o que tem mantido em nossa mente a maior parte do tempo? Qual tem sido realmente o desejo central das nossas vidas? Que tipo de permuta com a energia que somos temos feito diariamente? E aí, amados, como temos aprendido, em primeiro lugar, a olhar para nós mesmos. Quantos, eu particularmente, quantos momentos, quantas circunstâncias que eu ainda percebo o quanto que carrego de vibrações inferiores, de dificuldades de compreensão, de dificuldades de perdão, de dificuldade de acolhimento. Isso. Aqui estamos juntos, mais uma vez, a rogar a Jesus, através de seus mensageiros de luz, desses espíritos amorosos e bons, que nos acolhem, que estão em cada lar, que nos ajudou no nosso planejamento reencarnatório, que possamos dar recursos à inspiração e à bondade desses espíritos dedicados e amorosos. Esses espíritos que nos veem como irmãos, que nos acolhem com extremado amor, porque nos sentem em seus corações amorosos. Não há ainda o espírito cheio de dificuldades, de imperfeições, mas sentem em nós irmãos de caminhada, semelhante ao olhar que temos para a criança que, com um corpo novo, aprendendo a andar, aprendendo a falar, e que nós temos compaixão e amor. E é assim que esses espíritos amorosos e bons nos sentem como irmãos, aprendendo essa caminhada da construção do reino divino, na intimidade dos nossos corações. Por isso lhe rogamos, ó Jesus, que esses seus mensageiros de luz e do amor conceda a todos nós, a todos os lares, o amparo, a proteção, o apoio, a assistência, a segurança, sim. Lhe rogamos, Jesus, que as suas vibrações amorosas envolvam nossos corações, porque ainda, Mestre, nos sentimos ainda tantas vezes inferiores, tantas vezes vem ainda um desânimo que parece que não iremos dar conta. Mas, ao mesmo tempo, Jesus, o seu amor nos acalenta, nos ampara e nos assiste. Por isso, Mestre, nós lhe rogamos, ajuda-nos, Senhor, a fazer cessar em nós, em definitivo, o julgamento, a crítica, a intolerância, a incompreensão. Ajuda-nos, Jesus, para que o seu amor governe os nossos atos, para que a cada dia possamos ser mais amorosos, mais bondosos, mais pacientes, mais tolerantes, mais carinhosos. Ajuda-nos, Senhor, para que sejamos instrumentos do seu amor, a levar os estímulos da esperança, da concórdia,
da benevolência. Porque já sentimos em nossos corações, Jesus, que somos esses instrumentos no ambiente ao qual nós vivenciamos. E que possamos ser para todos que estão conosco, que encontrem conosco por um segundo apenas, estímulos de alegria e de bondade. Porque, Senhor, já compreendemos que só o bem e o amor é que permanecerá para a eternidade. E que nós possamos ser, então, instrumentos do seu amor a levar a alegria de viver, a compreensão do ser divino que somos, a nós e a todos que estiveram conosco. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja. Ó Senhor Jesus. Bem, meus amados, estamos aqui juntos nessa caminhada do aprendizado do amor. E como sempre, nas recomendações que temos de nós iniciarmos os nossos encontros com a leitura breve de uma reflexão do Evangelho, que é a nossa religação com o ser espiritual, o ser divino que somos, o espírito inteligente do universo, o Criador, que é a nossa sintonia com esse infinito amor. E o Evangelho, então, ajuda a todos nós. A nós, já existe em nós toda a semente divina, gravada em nossas consciências da angelitude. E o Evangelho é nós lutarmos para que em nossos atos, o que o Evangelho nos traz, que é o farol, a direção das nossas vidas, para que nós possamos agir em todos os instantes, no limite do nosso esforço, para esse exercício do amor. E a lição do nosso Evangelho de hoje, né? Só falando, né? Hoje, devido às solicitações que ocorreram, nós vamos falar mais um pouquinho das leis divinas, das leis naturais, e nós vamos dar continuidade ainda na lei que nós falamos, que ela é essas três palavras: lei de justiça, amor e caridade. E aí, então, o Evangelho sorteado para nós podermos nos ligarmos a essa lei foi o capítulo 10, bem-aventurado os que são misericordiosos. E o item é o item 16, que é a indulgência. Né? O que nós podemos refletir, como nós falamos, bem-aventurados que são misericordiosos? E quando nós falamos em indulgência, o que vem aos nossos corações, o que vem às nossas mentes? Será que nós somos misericordiosos? Será que nós somos indulgentes? Vamos fazer a reflexão, então. Então, no item 16. Irmãos, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal,
que todo homem deve alimentar para com todos os seus irmãos. Então, está dizendo que é um sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com todos os seus irmãos. E aí ele coloca, mas do qual bem poucos fazem uso. Será que nós estamos encaixados aqui do que fazemos uso da indulgência? A indulgência não vê os defeitos de outrem. Olha bem, a indulgência não vê os defeitos de outrem. Ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Como é que tem sido isso na nossa intimidade? Como é que tem sido isso no ciclo de vida onde nós nos relacionamos? Os nossos olhos já são indulgentes. Quando nós vemos algo, alguma atitude, algum comportamento, evitamos falar deles, evitamos divulgá-los. Ao contrário, o indulgente oculta-o, a fim de que não tornem conhecido, senão dela unicamente. E se a manevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. Então, o que ele está dizendo, né? Se porventura, se a percepção da atitude não de acordo com as leis divinas do irmão, se esse irmão está sob a minha tutela, está sob a minha influência, eu só devo esclarecer a ele sobre a ação, mas jamais divulgá-la. E se alguém já também percebe e vem falar mal do outro para mim, eu sempre vou ter uma colocação, um coração amoroso, uma palavra, para não dar continuidade naquelas conversas. Né? Então ele diz, quando a manevolência descobre, tem sempre pronto uma coisa para eles. Né? Ou seja, numa roda em que nós nos encontramos, seja na mesa de refeição da família, seja no encontro causal, no nosso ambiente de trabalho, se alguém vem apontar o dedo de ações, sejam do ciclo familiar, do ciclo de trabalho, ou seja, que é muito comum, apontar o dedo das ações dos espíritos que estão com o compromisso de exercer funções públicas. Como é que tem sido a minha indulgência? E continuando, a indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo neste caso, tenho cuidado de os atenuar quanto possível. Então, se realmente, no meu ambiente de familiar, no meu ambiente de trabalho, eu preciso de colocar alguma situação que não estão de acordo com a disciplina, com os desígnios daquele ambiente, eu devo ter o maior cuidado e atenuar o quanto possível. O indulgente não faz observações chocantes, nem tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e a mais das vezes velados. Então, se é da minha alçada, eu tenho que dizer a alguém, de alguma forma, de algum comportamento, que eu faça. Ó homens, perdão,
É muito importante esse parágrafo. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? Uma pergunta. Quando criticais, que consequência há de tirar de vossas palavras? Há de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar, que valeis mais do que o culpado? Ó homens, quando será que julgarei os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupar com o que fazem vossos irmãos? Quando só terei olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severos convosco, indulgente para com todos os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que revelais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, tereis, quiçá, cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma e ergue, ao passo que a crítica e o rigor desanima, afasta e irrita. Irmão José. Bem, meus amados, o que nós podemos trazer para a nossa intimidade, para o estudo dessa manhã? Falando sobre a indulgência, que cabe perfeitamente dentro da lei natural de justiça, de amor e de caridade. Amados, na intimidade mesmo dos nossos corações, o que temos feito nessa luta íntima? Nós, que já clareou a nossas consciências do Espírito Divino que somos, dos propósitos que estamos aqui, o que realmente tem tido importância nas nossas vidas. Entendemos, por essa lei divina natural que está em nossas consciências, a lei de justiça, de amor e de caridade. E recebi muitas mensagens durante essa semana falando como exercitar, como fazer isso diante das situações que experienciamos, diante das vibrações, dos sentimentos que faz com que são estimulados no nosso ambiente familiar, com esses espíritos que estão consanguinamente ligados conosco. Como exercer a lei de justiça, amor e caridade no ambiente de trabalho, na rua, no trânsito, na fila, onde quer que estejamos. Como realmente fazer isso? Como aplicar esse exemplo de Jesus? Esse trabalho que Jesus realizou, mostrando-nos o caminho dessa transformação para o reino divino em nossos corações. E aí, irmãos, para nos ajudar a refletir também nessa lei de como fazer isso, né? Como Jesus recomendou amar até os inimigos. Se alguém bater na tua face direita, também ofereça a esquerda. Se alguém, de alguma forma, vir te tomar o seu casaco, ou seja, te tirar algum bem, que você abrace ele e caminhe com ele, para que possa
entender esse processo. Como fazer isso? No estado evolutivo que nós pensamento e vida, e o item é o item 23, auxílio. Então, como que nós vamos exercer a lei divina que já está em nós, de justiça, amor e caridade? Como comentamos, né, muitas vezes a gente, com muita dificuldade, tem 1/3 ou menos que 1/3. E lendo aqui, então, uma forma de que esse exercício diário da nossa experiência possa fazer com que sintonizemos e realizemos a lei de justiça, amor e caridade. E aí, então, é o auxílio. O auxílio é esse recurso que vai nos transformar. E o que Emmanuel e Chico, esses benfeitores, nos traz, intitulado, então, lição 23, Pensamento e Vida, Auxílio. Auxiliar espontaneamente é refletir a vida divina por intermédio da vida do nosso eu. Então, ó, auxiliar espontaneamente é refletir a vida divina por intermédio da vida do nosso eu, que se dilata e engrandece à proporção que nos desdobramos no impulso de auxiliar. Já começou a dar uma base para nós, né? Porque muitas vezes ainda o impulso do auxílio, que ele é inerente em nós, ele faz parte do nosso ser, mas muitas vezes ainda ele é movido por interesses. Então, nós escolhemos a quem auxiliar. Nós escolhemos se alguém merece ser auxiliado. Nós escolhemos se alguém fez para tal, para que possa ser auxiliado. E aí a recomendação aqui dos benfeitores é auxiliar espontaneamente. É refletir a vida divina por intermédio do meu eu. E aí, que se dilata e engrandece à proporção que nos desdobramos nesse impulso de servir. Então, quanto mais amamos, quanto mais servimos, isso vai se dilatando em nosso íntimo. A eterna providência é o reservatório do amor infinito, em doação permanente, solicitando canais de expressão que o distribuam, ao quais provê com matemática precisão. Ou seja, o infinito amor, a infinita bondade, a infinita misericórdia é o reservatório do amor infinito. Está jorrando em doação permanente, solicitando canais de expressão que distribuam, aos quais provê com matemática precisão. Será que eu sou um canal desse? Estão percebendo aí a grandiosidade dessa compreensão? Que canal de expressão que eu sou com aqueles que convivem comigo? Eu dou o melhor de mim? Ou eu sou exigente e cobrador com as ações dos outros? Ou sou indulgente e compreensivo? Então, aí já é uma reflexão para esse domingo de hoje. Que canal de expressão, o que eu distribuo? Porque já entendemos que só a ação do bem e do amor é que faz nos transformar. Que tipo de canal tem sido eu? E aí Emmanuel continua. É necessário, porém, estejamos de atalaia no celeiro de nós mesmos, a fim de que não impeçamos o eterno dar-se de nosso Pai, dando incessantemente dos bens de que ele nos enriquece. Amados, cada palavra dessa aqui, cada trecho desse troca-nos profundamente, né?
Então, que estejamos apostos no celeiro de nós mesmos, a fim de que não impeçamos o eterno dar de nosso Pai, dando incessantemente os bens do que Ele nos enriquece. Todo mundo já refletiu a cada manhã todos os bens e os recursos que traz na intimidade? Quem observa os princípios da eletricidade não ignora que o fluxo constante da força, para a consecução dos benefícios que ela produz, reclama um circuito completo. Se não houvesse polos positivos e negativos, não disporíamos do favor da luz e do movimento. Quem conhece igualmente o manancial sabe que a água, para manter-se pura, exige escoadouro. Toda obstrução, por isso mesmo, significa inércia e enfermidade. Então, amados, se ainda tem na minha intimidade a inércia, o desânimo, eu estou obstruindo através do ser que eu sou, que eu faço parte dessa peça, dessa máquina sublime da nossa escola planetária. Então, ele está dizendo, né, que para manter-se pura, a água exige escoadouro. Toda obstrução, por isso mesmo, significa inércia, enfermidade. Então, hoje, os desequilíbrios que carrego fisiologicamente e as desarmonias que trago em meus sentimentos é porque, de alguma forma, eu obstruí esse fluxo do infinito amor. A lei do auxílio permite a solicitação, mas determina a expansão para que a ajuda não desajude. Por exemplo, o sangue que não circula gera necrose, que traduz cadaverização dentro do corpo vivo. O homem que sabe governar muitos bens reunidos, construindo com eles a base do trabalho e da educação de muitos, é qual represa em lide no caminho social, missionário do progresso que as leis da vida nutrem de esperança e saúde, segurança e alegria. Ao passo que o detentor de numerosos bens, sem qualquer serventia para a comunidade, é um sorvedor em sombra à margem do caminho, usuário infeliz que as mesmas leis da vida cercam seu coração de angústia, de medo, solidão e secura. O amparo que recolhemos corresponde ao amparo que dispensamos. Então, como ser distribuidor de esperança, de bondade, de alegria, de gratidão? Porque é lei divina de sintonia, de permuta. O amparo que eu recolho corresponde ao amparo que eu dispenso. Como tem sido esse meu amor diário com tudo e com todos? E o amparo que dispensamos está invariavelmente seguido de vastos acréscimos potenciais para a hipótese de nos fazermos mais úteis. Ou seja, quando amamos, quando compreendemos, quando ajudamos sem exigência, quando perdoamos sem impor nenhuma condição, estamos fazendo a lei vibrar na nossa intimidade, a lei de justiça, amor e caridade. Então, quanto mais eu sirvo, quanto mais eu amo, mais acréscimo é me concedido. Lembremos-nos de que refletir as bênçãos de Deus no socorro espontâneo ao próximo, sem o tambor da vaidade a estimular o exclusivismo, é atrair os reflexos de Deus para aqueles que nos cercam. E que, igualmente, em silêncio, se desloca ao nosso encontro, prestando-nos assistência efetiva. Olha, meus amados, que coisa encantadora. Quando amamos e servimos,
atraímos os reflexos de Deus para aqueles que nos cercam. Aqueles que nos cercam. Tem sentido em nós esse amor? Que nós somos esses instrumentos ativos que impregnamos as células pré-espirituais daqueles que encontram conosco na nossa permuta. Amados, nem que seja num bom dia. Quando falamos oi para alguém, impregnamos as células desses irmãos com esse amor, porque às vezes alguém imagina que esse auxílio seria eu fazer grandes doações de coisas materiais, ou eu fazer obras beneméritas aparentes. Não, amados, são coisas simples. Do nosso bom dia para alguém, o coração dele ficar tocado. O nosso obrigado para alguém estar imbuído de vibrações que tocam aquele coração. Então ele disse, né? Se nós amamos e servimos, atraímos o reflexo de Deus para aqueles que nos cercam e que igualmente, em silêncio, se deslocam ao nosso encontro, prestando-nos assistência efetiva. Mas como é que a gente faz isso? Porque alguém fala que não tem tempo, o outro fala que não tem dinheiro, o outro fala que não tem recurso, o outro fala que não tem como fazer. E aí, Emmanuel, então, nos traz mais uma compreensão. Ajudar com o sentimento. Então, eu posso ajudar alguém com o meu sentimento? E que tipo de ajuda, ou seja, que tipo de sentimento tem sentido às pessoas que encontram comigo? Que tipo de sentimento eu tenho enviado às pessoas ao qual eu acompanho nas redes sociais, as suas ações? Que tipo de campo vibratório que eu tenho enviado? Porque vai encontrar o coração. Então, ajudar com o sentimento, com a ideia, com a palavra e com a ação, ajudar a todos e melhorar sempre é invocar em nosso favor o apoio integral da vida. Então, todos nós estamos com o recurso de ser instrumento desse infinito amor a direcionar aos corações que convivem conosco. Então, quando ajudamos com o nosso sentimento, com a ideia, com a palavra, com a ação, a todos, é invocar para nós o apoio integral da vida. E aí, para concluir, ele disse: não nos esqueçamos, pois, de que o auxílio que prestamos às criaturas, sem exigência e sem paga. Porque normalmente colocamos condições, né? Para eu fazer tal coisa, é preciso que alguém tenha que ter feito ou de alguma forma, ou agido de algum jeito, senão não merece. Né? Então, não nos esqueçamos, pois, que o auxílio que prestamos às criaturas, sem exigência e sem paga, é a nossa rogativa silenciosa ao socorro divino, que nos responde invariável com a luz da cooperação e do suprimento. Então, meus amados, fazendo uma reflexão de que todos nós nos encontramos em condições de amparo, de auxílio, de assistência e de ajuda. Mas ainda, meus amados, o estado evolutivo que nós nos encontramos, quando procuramos implantar em nossos corações, nas nossas ações, as recomendações do Mestre, os seus exemplos, ainda sentimos tanta dificuldade. Ainda, muitas das vezes, olhamos em volta, no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. E, às vezes, brota na nossa intimidade
indignação, incompreensão pelas ações dos outros. Como exercer? Como exercitar? Como vimos aqui na leitura, só o auxílio, só a ajuda. Mas como fazer isso mais efetivamente? E aí, acho que ainda dá tempo ainda. Eu trouxe para nos ajudar também mais um esclarecimento que está no livro, né, Paulo Estevão. Não sei se todos conhecem. Esse é um livro fantástico, para falar a verdade para vocês. Ao meu entendimento, é o livro mais encantador, mais maravilhoso que eu já li. Inclusive, quando eu fui fazer a leitura pela primeira vez, eu tive dificuldades, porque eu tive certeza que eu experienciei naquela oportunidade dessa história real e verdadeira, e eu fazia parte daquele ambiente. Então, muitas vezes, quando eu estava lendo, eu era tomado de profunda angústia, de profunda tristeza, mas eu compreendi que isso era um processo educativo para mim. E que é a história de Paulo de Tarso, ou como todo mundo conhece pela nossa Igreja Católica, Apostólica Romana, né? O São Paulo. Rapidamente, assim, só para a gente entender que o que nós falamos, o que nós procuramos falar nessas manhãs, amados, só vou abrir um parêntese, né? É para aqueles espíritos que já estão se despertando, que a vivência aqui, a experiência aqui, somente com o corpo, somente para satisfazer as necessidades e os prazeres e as ilusões temporárias, já não tem mais o maior sentido da vida. Aqui, nessas manhãs, procuramos alimentar os corações daqueles espíritos que já compreenderam a criatura divina que é e o caminho para fazer crescer e desabrochar esse amor, esse infinito amor que nós carregamos, essa bondade que todos nós carregamos, para fazer fluir de nós essas vibrações de amor e de bondade que, como Espírito Divino, todos nós carregamos. Então, ainda existem bilhões de espíritos que são os beneficiários do Cristo, mas que não procuram mudar nada na sua intimidade. Existem mais bilhões de espíritos que já admiram o Cristo, procuram, às vezes, ler sobre ele, mas ainda não se propuseram a mudar na sua intimidade. E existem bilhões que são indiferentes e que, às vezes, são julgadores e criticadores da sua doutrina de amor e paz. Mas já compreendemos isso com a nossa caminhada. E aqui, então, é a história de Paulo de Tarso. Rapidamente, né? O Paulo é um doutor da lei, do Sinédrio, era o doutor da lei mais promissor. E ele era um seguidor de Moisés, muito dedicado. E quando ele teve contato com espíritos que seguiam Cristo, que no caso é Estevão, né? Ele, de alguma forma, não aceitava que o outro fosse diferente. Como vemos hoje, né? Não aceitamos que o outro pense diferente de nós. Inclusive, propomos ajudar alguém se ela pensar como nós. Mas se esse alguém, por exemplo, for de outro partido político, for de outra religião, nós não compreendemos dessa forma. E Paulo de Tarso, então, teve o primeiro contato com Estevão, que era um exemplificador da doutrina do Cristo e do seu amor. E por misericórdia, ou por dificuldade, entre aspas, esse Estevão tinha uma irmã encantadora, Abigail. E Paulo de Tarso, na época o doutor da lei, ficou apaixonado por Abigail.
mas ele não sabia que ela era irmã de Estevão. E como Estevão seguia Jesus, ele achava que Paulo de Tarso, como doutor do Sinédrio, como se fosse o ministro da Suprema Corte, aqui ele era um dos ministros, né? Como aqui ainda manda prender, quem não faz igual você acha, tudo. Na época era um pouco mais difícil, né? Paulo de Tarso mandou que matasse Estevão apedrejado. E isso ocorreu. E a hora que Abigail e ele foram ver o corpo e que então Abigail contou para ele que o Estevão era seu irmão, rompeu-se esse laço de afeto e de namoro. E ele ficou extremamente perturbado com isso. Como que ele poderia amar alguém que tinha aquela compreensão, aquele sentimento? E, continuando aí para que nós possamos ler aqui, né? Então, ou seja, Paulo de Tarso, né, não compreendia, não entendia esse Galileu que pregava o amor, que pregava a bondade, que pregava o perdão incondicional. Paulo de Tarso conhecia a lei do dente por dente, olho por olho, e assim sucessivamente. Bom, resumindo, Abigail, então houve o rompimento, e Abigail, então, mudou de cidade e foi morar com as pessoas da família dela, porque o irmão tinha sido apedrejado, e ela ficou com Ananias, que era um discípulo do Cristo também. E eles se mudaram ali perto por causa da perseguição de Paulo de Tarso. E eles mudaram para Damasco. E a Abigail, então, veio a desencarnar. E aí ele ficou mais furioso porque ele achava que era a influência de Jesus, desse espírito, né, que ele não compreendia entender, que tinha levado a Abigail à morte. E ele então foi perseguir o Ananias, né, conseguiu no Sinédrio, conseguiu, vamos dizer, no Supremo Tribunal Federal, uma ordem de todos para que pudessem ir atrás de Ananias para poder matá-lo. E assim ele foi, e na estrada de Damasco, em plena luz do sol do meio-dia, Jesus veio tocar o seu coração. E ele então teve encontro com Jesus, né? Ficou cego provisoriamente, entrou em Damasco e teve que procurar Ananias. E Ananias então deu o evangelho para ele. Resumindo a história, ele leu o evangelho, ficou 3 anos no deserto como tecelão, já não era mais o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, não era já o ministro do Sinédrio. Ele era o tecelão do deserto. E ele refletiu tanto nessa lei de justiça, amor e caridade, que em um determinado momento ele entrou em tão profunda tristeza, porque ele não conseguia, como é que ele ia fazer para aplicar isso no seu coração? Porque no dia com o encontro com Jesus, ele sentindo as vibrações amorosas e o campo energético desse espírito, né? Nosso mestre, ele só perguntou para Jesus: o que queres que eu faça? Jesus falou para ele: entra na cidade e procura Ananias. Só isso. E ele, nesse dia, nessa tremenda dificuldade, depois de 3 anos meditando sobre o Evangelho, trabalhando como tecelão, com suas mãos calejadas do tiar, entrou em profundo desânimo, porque não dava conta de mudar as coisas da sua intimidade. Julgava e apreciava as ações dos outros, como doutor da lei, conhecedor da lei humana, mas não sentia no coração as leis divinas. Continuava a observar os outros e a criticar. E aí, por misericórdia e amor de Jesus, em sono, em desdobramento, ele teve, porque Abigail e Estevão já eram espíritos de alta envergadura e de amor, e que desencarnados viviam nas regiões já a esse nível celeste. E Paulo, então, em sono útil, foi conduzido à presença de Estevão e Abigail. Ele ficou, né, tá aqui depois vocês leem, né? Ele não sabia descrever esse mundo, esse local que ele se encontrava. E aí
Ele, pensando que Estevão, que foi o que ele apedrejou, né, o recebeu com um abraço de extremado afeto. E o amor da sua vida, a paixão que ele tinha, a Abigail, né, o acolheu com vibrações docíssimas de amor e carinho. E aí, em um determinado momento, por breves instantes, ele pegou, eu até vou ler aqui, né? Vocês permitem. Então, Abigail, por sua vez, apertava-lhe as mãos com imensa ternura. O ex-rabino, né, que ele era, né, desejaria prolongar a deliciosa visão para o resto da vida, manter-se junto dela para sempre. Contudo, a entidade querida esboçava um gesto de amoroso adeus. Isso aí já foi, já sendo, porque questões de segundos esse encontro, né? De amoroso adeus. Esforçou-se, então, para catalogar apressadamente suas necessidades espirituais. Desejoso de ouvi-la relativamente aos problemas que o defrontavam. Ansioso de aproveitar as mínimas parcelas daquele glorioso, fugaz minuto. Saulo alinhava mentalmente grande número de perguntas. E uma delas foi, né? Que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios de Jesus? Façamos essa pergunta na nossa intimidade. Como é que eu vou fazer aqui, encarnado, nesse ambiente que eu estou, com esses recursos intelectuais, financeiros, com essa família consanguínea? O que eu tenho que fazer aqui agora, hoje? Como é que eu vou adquirir a compreensão perfeita dos desígnios de Jesus para comigo? Ou seja, o que eu tenho que fazer aqui agora, onde eu estou? Essa pergunta, às vezes, surge em todos os seus corações, assim como no meu. E Abigail respondeu apenas com uma palavra. Ama, respondeu Abigail espontaneamente. Por que ela disse isso? Porque só quem ama compreende. Porque só quem ama perdoa. Porque só quem ama é indulgente. Porque só quem ama é benevolente. Porque só quem ama é paciente. E ele aí diz, mas como proceder de modo a enriquecermos nessa virtude divina? Jesus aconselha o amor aos próprios inimigos. Entretanto, considerava quão difícil deveria ser semelhante realização. Penoso testemunhar dedicação sem o real entendimento dos outros. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço como a de Jesus? Ou seja, está dizendo, mas como é que eu vou fazer isso? Né? Se eu tenho que perdoar os inimigos, se eu não estou conseguindo nem amar os meus amigos, como é que eu vou fazer isso, né? Muitos do que nós estamos juntos aqui estão fazendo essa pergunta. Como é que eu vou fazer isso com esse que está na minha casa, com esse que é meu parente, com esse que é meu chefe, com esse que é do meu trabalho, com esse que é o meu vereador, com esse que é o meu prefeito, com esse que é o meu governador, com esse que é o meu presidente? Como é que eu vou fazer isso? Sabe qual foi a resposta da Abigail? Trabalha. Esclareceu a noiva amada, sorrindo bondosamente. Mas não é o trabalho só de levantar de dia, de levantar de manhã e fazer na repartição o ambiente. É um trabalho íntimo. Por isso aquela recomendação, trabalha no seu íntimo. Então, que todos nós trabalhemos no nosso íntimo. Porque, às vezes, misturamos o trabalho da repartição, o trabalho para conseguir os recursos materiais, está tudo certo. Mas aqui Abigail está trazendo, não é para o Paulo, para o seu amado, ele está trazendo para todos nós. Ama, trabalha no seu íntimo. Abigail tinha razão, era necessário realizar a obra de aperfeiçoamento interior.
desejava ardentemente fazê-lo. Por isso, insulara-se no deserto por mais de 1000 dias consecutivos. Todavia, voltando ao ambiente de esforço coletivo, em cooperação com os antigos companheiros, acalentava sadias esperanças que se converteram em dolorosas perplexidades. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Ou seja, adiantou ele ficar no deserto? Adianta, então, eu sair do ambiente encarnatório que eu estou? Adianta eu afastar aquelas pessoas? Adianta eu sair daquele ambiente de trabalho? Porque às vezes vem um desânimo. Como é que eu vou fazer, né? Diante do que as pessoas fazem. Mas Abigail disse, trabalha, quero o quê? Era necessário realizar a obra no meu interior. Que obra temos realizado no nosso interior? Então foi escrito, ele disse para Abigail, mas como é que eu vou fazer essa hora que eu vim aqui? Ninguém mais já me aceitou. Todo lugar que eu vou, eu encontro alguém de má vontade, alguém preguiçosa, alguém criticando. E aí vinha o desânimo. Então ele perguntou, né? Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Quantas vezes ouvimos em todas as redes de televisão, redes sociais, falando de desânimo, falando de coisas inferiores, falando como se nada tivesse jeito, falando de como se tudo que está acontecendo está tudo errado. Sabe qual foi a resposta da Abigail para o seu amor? Ela disse, espera. Então, a resposta dela diz, espera. Disse ela ainda num gesto de terna solicitude, como quem desejava esclarecer que a alma deve estar pronta a atender ao programa divino, em qualquer circunstância, extreme de caprichos pessoais. Ouvindo a Saulo, considerou que a esperança fora sempre a companheira dos seus dias mais ásperos. Saberia guardar o porvir com as bênçãos do Altíssimo, confiaria na sua misericórdia, não desdenharia as oportunidades de serviço redentor. Mas e os homens? E os meus parentes difíceis? E meus chefes difíceis? E os administradores públicos difíceis? Mas e os homens? Em toda parte medrava a confusão nos espíritos. Reconhecia que, de fato, a concordância geral em torno do ensinamento do Mestre Divino representava uma das realizações mais difíceis no desdobramento do Evangelho. Mas, além disso, as criaturas pareciam igualmente desinteressadas da verdade e da luz. Os israelitas agravavam-se as leis de Moisés, intensificando o regime das hipocrisias farisaicas. Os seguidores do caminho aproximavam novamente da sinagoga, fugiam dos gentios, submetiam-se rigorosamente aos processos de circuncisão. Onde a liberdade do Cristo? Onde as vastas esperanças que o seu amor trouxeram à humanidade inteira? Sem exclusão dos filhos de outras raças? Concordavam em que faziam indispensável amar, trabalhar e esperar. Entretanto, como agir no âmbito das forças tão heterogêneas? Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Parece hoje, né? Como viver em um país, em uma cidade ou no planeta Terra, onde o desequilíbrio dos usos dos recursos, de tudo, a conversão de valores, a perversão dos sentimentos. Então, como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Abigail, apertando-lhe as mãos com mais ternura, a indicar as despedidas,
E acentuou docemente: perdoa. Em seguida, o vulto luminoso pareceu diluir-se, como se fosse feito de fragmentos da aurora. Então, amados, ama, trabalha, espera e perdoa. Essa é a estruturação para o nosso exercício da lei. Justiça, amor e caridade. Senhor Jesus, benfeitores amigos, espíritos bons, que todos nós conectados juntos agora, em todos os lares, possamos formar com um único sentimento, o de amor e de gratidão a Jesus, por tudo. Por nos trazer, Senhor, com mais clareza o caminho da redenção dos nossos espíritos. Para que possamos, Jesus, aproveitar, no limite do nosso esforço, da nossa condição evolutiva, do amor que já construímos em nós, essa nossa reencarnação para nós que estamos reencarnados. E para os que participam conosco, programando o seu retorno ao corpo físico. Que a lucidez trazida a Jesus, mais uma vez, nessa manhã, aos nossos espíritos. Ama, trabalha, espera e perdoa. Possa ser, Senhor, o móvel das nossas vidas. Possa ser, Senhor, o desejo central dos nossos corações. Senhor Jesus, nós lhe rogamos que, através dos seus mensageiros de luz, dos espíritos amorosos e bons em cada lado, possam conceder a todos, encarnados e desencarnados, passes energéticos de amor. Que as suas doces vibrações amorosas, Jesus, dulcifiquem os nossos corações e fortaleça-nos para que tenhamos sempre a imensa alegria de viver, o bom ânimo, a boa vontade em auxiliar e servir sem exigir. Que as suas vibrações amorosas, Jesus, envolvam nossos corações, enchendo-os de alegria e de esperança, Senhor. Que a cada dia possamos fazer mais e ainda melhor na sua obra de amor. E para nós que estamos encarnados, que os seus mensageiros de luz e do amor fluidifiquem a água dos copos, das garrafas, com os remédios que ainda tanto necessitamos para o equilíbrio e a harmonia do nosso corpo físico e do nosso corpo perispiritual. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, Senhor Jesus. Bem, meus amados, está encerrado o nosso encontro aqui na manhã de hoje. Perdoem-me que eu acabei delongando aí por mais uns 5 minutos.
né? E, mais uma vez, que todos recebam o meu abraço, a minha alegria, a minha gratidão, e por vocês compartilharem comigo em mais essa manhã de hoje. Que todos nós tenhamos uma ótima semana de muito amor, dedicação, paciência incessante e muito trabalho. Trabalho íntimo e trabalho exterior. E que no próximo domingo estaremos aqui juntos, claro, se for a vontade de Deus, nosso Pai. E a partir das 9h30 estarei aqui a postos. Que assim seja.